E hoje nós vamos falar de uma coisa que é para a vida, hein? Importantíssima. Todo mundo quer poder, não? Todo mundo. Senhor, me dê poder, poder para isso, poder para aquilo. O seu poder nunca será maior do que a pressão. Seu poder está condicionado à pressão que você suporta, à pressão que você vence. E quem não suporta as pequenas pressões, o poder sempre será pequeno. E eu vou mostrar isso na Bíblia para você. Quero começar agora. Vamos começar aqui. 2 Coríntios 1:8 diz assim: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além, diga comigo, as quais foram muito além da capacidade, da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Puxa vida. Paulo compartilhando isso com aquelas pessoas e dizendo: olha, eu não quero que vocês, tem outra tradução que diz, não só desconheçam, ignorem as tribulações que nós enfrentamos na província da Ásia. Ela foi tamanha que nós chegamos a perder a esperança da vida. Nós chegamos a pensar que não tinha mais saída. Estávamos mortos, mas tinha um propósito. Passa, por favor. De fato, já tínhamos sobre nós, diga comigo, a sentença de morte. Agora em voz alta, por favor. Para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de todo o perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Olha, não quero que vocês ignorem, vocês precisam ficar sabendo, que conheçam as tribulações que nós enfrentamos. Ela foi tamanha que houve um momento que nós desacreditamos da vida. Tínhamos já a sentença de morte, mas, diga comigo, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus. E essa experiência, ela trouxe o quê? Ele nos livrou e continuará livrando de tal perigo de morte. Eu vou fazer uma pergunta agora. Não precisa nem me responder, responda para você mesmo. Responda a você mesmo. Quem acredita que esteja passando por uma grande pressão? Quem acha que está passando por um grande problema? Você acha que é grande o problema que você está passando? Responda isso para você. Não vou nem pedir para você responder a mim. Você acha que é grande o problema que você está passando? Quanto de poder você quer na sua vida? Quanto de poder você quer? Quanto de poder você deseja? E quero deixar isso claro, que o poder que você deseja está totalmente condicionado à pressão que você suporta. Então vamos lá. Se você acha que você passa por grandes problemas ou por grande pressão, vamos ver o que aconteceu aqui. São eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Paulo falando. Eu também. Se eles servos de Cristo, estou fora de mim para falar desta forma. Ainda mais eu. Trabalhei muito mais.
Diga comigo: fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. Cinco vezes, diga comigo, 5 vezes, recebi dos judeus 39 açoites. Os rápidos em matemática: 5 vezes 39, 230 aí? Ajuda, Jesus. Ajuda, Jesus. 195. Agora todo mundo fala, né? Agora ficou fácil. Quanto, gente? Olha que maravilha. Ai. Volta ali, por favor. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Então 195 chibatadas. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. Diga comigo: 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes sem dormir. Diga comigo: passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Não parei, não tive vontade de parar, não tive vontade de desistir, não fiquei ofendido com Deus. Nós olhamos para Paulo e dizemos assim: gente, que coisa linda, quanto poder, quanta unção, que coisa linda. Porque nós estamos vendo a pressão que ele passou, que ele suportou. Mas quando nós vemos a sua unção, a sua autoridade, o poder que estava sobre ele, o relacionamento com Deus, as revelações de Deus, ficamos encantados. Ficamos encantados. Mas poder está totalmente ligado, totalmente relacionado à pressão. O seu poder nunca será maior do que a pressão que você suporta. Por isso que quem não suporta pressão não tem poder. Quem não resiste à pressão, não suporta pressão, não tem poder algum. Puxa vida, bispo, não fala isso para mim não, tenho que falar, a vida é essa. Essa é a realidade. Volta lá, por favor, no início da leitura. Pode passar essa parte. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais. Diga comigo em voz alta: fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 195 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado até quase a morte. 3 vezes sofri, diga comigo, 3 vezes sofri naufrágio.
passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei o frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Alguém tem passado por pressão aí? Alguém tem passado por grandes lutas aí? Me responda. Isso. Não tive vontade de parar, não desanimei, não tive vontade de jogar, não perdi a fé, mas cada situação, mais poder havia sobre a minha vida, mais unção, mais autoridade, mais poder, porque pressão é o seguinte, pressão em nossas vidas, ela tem que funcionar exatamente como uma grande embarcação ou uma grande locomotiva. O que faz uma locomotiva ir para frente com muita força? A pressão que há na caldeira. Quanto mais pressão, mais força ela gera. Quanto mais pressão, diga comigo, quanto mais pressão, mais força, mais poder ela gera. A sua locomotiva, a locomotiva da tua vida vai, ela avança ou ela para. Por quê? Porque não suporta pressão, não tem pressão. E na pressão não reage da maneira correta. Imagine um navio a vapor, que precisa da pressão para gerar força. Imagine uma locomotiva que precisa da pressão para gerar força, poder. O poder que você deseja nunca será maior do que a pressão que você suporta. Então você tem que aprender a suportar pressão e transformar a sua pressão em, não sei, bispo, choro. É choro? A sua pressão em força. Quanto mais pressão, mais força. Quanto mais pressão, mais força. Porque, mediante o que eu li para você, bispo, estou cansado só de ouvir o que Paulo passou. Estou cansado só de ouvir. Se eu perguntar, você foi preso? Não. Você levou 195 chibatadas? Não. 3 naufrágios? Não. Tudo injustamente, por amor ao Evangelho. Por amor ao Evangelho. Por amor ao Senhor Jesus. Por amor ao Senhor Jesus. Geralmente, quando nós passamos por um grande problema, desculpa a sinceridade, tá? Desculpa não tem que pedir desculpa por sinceridade. A gente não tem que pedir desculpa por sinceridade. Na maioria das vezes, eles foram causados por nós mesmos. Distrações, precipitações, más escolhas, más atitudes. Estou certo ou estou errado? Sim ou não? Pessoas lúcidas sabem que é isso. Pessoas que gostam de se esconder sempre atrás de alguém, achar um culpado, ela vai sempre colocar a culpa em alguém. Pessoas lúcidas falam, não, é verdade, quando eu poderia ter escolhido buscar a Deus, eu não busquei. Quando eu poderia ter escolhido ficar com o que está escrito na palavra, eu não fiquei. Quando eu poderia ter escolhido obedecer, eu não quis obedecer. Quando eu poderia ter escolhido buscar a Deus, eu estava disperso e distraído com uma série de coisas, e hoje eu estou vendo a consequência disso tudo. Então, as pessoas lúcidas sabem disso. Pessoas inteligentes que querem vencer de verdade sabem disso. Não vai jogar a culpa em ninguém, traz a responsabilidade para si. Então, vamos lá, não parou aqui não parou. Vamos lá, pode passar. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei
Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender. Mas, diga comigo, de uma janela na muralha, fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele. Poxa vida, imagina a cena. Igual bandido. Escondendo. Pode passar. Atos 28:1. Uma vez em terra descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Tinha sofrido um naufrágio. Paulo juntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, uma cobra, fugindo do calor, prendeu na sua mão, o mordeu, o picou. Prendeu na sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrado na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é um assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Diga comigo, mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Como se chama isso? Hã? Não entendi. Quem falou? Poder. Isso se chama poder. Isso se chama poder. Porque conforme as pressões que nós vamos superando, diante de tantas pressões, diante de tantas situações, e nessas situações sempre reagindo de forma corajosa, com fé, confiando em Deus, tudo está no propósito de Deus, eu não desisto, eu estou na direção. Se eu tenho passado pelo que eu tenho passado, é porque Deus tem permitido, e eu me achego ainda mais a Deus, eu não paro, eu não desisto, e não é uma cobrinha me picando que agora eu vou cair morto, porque Deus já me livrou de tantas situações, Deus já me livrou de naufrágios, Deus já me livrou de chibatadas, Deus já me livrou de apedrejamento. Agora uma cobrinha veio e mordeu, ó. Passa. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar, ou que caísse morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era de assassino a um Deus. Por quê? Por causa do poder que havia na vida dele. Pressão, poder. O poder está totalmente ligado, condicionado à pressão que você suporta. Sem suportar pressão, não há poder. Sem suportar pressão, não há poder. E posso ser sincero agora? Sim ou não? Então eu vou fazer uma pergunta para você. Você está passando por luta? Será que o que você está passando é realmente um problema? Porque, às vezes, o que nós estamos passando, se nós pararmos lucidamente e refletirmos, nós diremos assim: não, gente, isso não é um problema. Não. É a gente que acaba transformando algo menor em algo muito grande. Mas se a pressão que eu suporto é só essa, quanto poder eu almejo na minha vida? Aonde eu quero chegar? Porque a vida, ela é cheia de pressões. Ou não é? Ou não é? A vida é cheia de pressões. Continuamente nós estamos vivendo por pressões. E quanto mais crescemos, maiores são as pressões. Quanto mais avançamos, maiores são as pressões. E se não conseguimos lidar com essa medida de pressão, como é que eu quero tanto poder? Senhor, me dá poder. Senhor, me dá unção. Meu Deus, eu quero poder.
está condicionado à pressão que eu suporto. Porque Paulo foi tão extraordinário e Deus confiou coisas tão grandes. Aqui responde. Amém? Às vezes, nós colocamos como um grande problema. O que nós podemos colocar como um grande problema? Talvez coisas que não são grandes problemas. Ontem Vem cá, Luiz. Sabe aquele vídeo que estava circulando na cidade aí, do garoto que teve o pé arrancado? No acidente? Quem viu aquele vídeo? Quem viu? É o afilhado do Luiz. É o afilhado dele. E estava indo trabalhar, uma pessoa imprudentemente, sem habilitação, sai de um condomínio, entra na contramão e pega ele. No acidente, foi amputado a perna no acidente. No primeiro dia do acidente, eu liguei. No segundo dia, foi à noite. O Luiz me falou aqui no culto à noite. Ele está passando por uma cirurgia agora à noite. O bispo foi acidentado. E no dia posterior pela manhã, eu falei com o garoto e falei com a mãe. Falei com ambos. Ontem eu estive com eles no hospital. E realmente, pela a gravidade da lesão, não houve como reconstruir. Realmente foi amputado. Mas que coisa incrível. Que coisa incrível. Eu estive com eles ontem. Primeiro, eu disse assim, momentos como esse a gente descobre o quanto a gente é rico. Porque, quanto valeria aquele pé? Se um pai, eu dizia, se falasse, para permanecer esse pé aí custa 10 milhões, se tem 10 milhões dá. Estou certo ou estou errado? Ou não? Dá ou não dá? Um pai dá ou não dá? Uma mãe dá ou não dá? A não ser que não ame o filho. A não ser que não ame. Então, se falasse assim, esse pé para ser colocado, para permanecer é 10 milhões. Agora. Faz agora. E não pensa. Pelo menos eu acho que o correto é isso. Você não pensaria nesses valores nesse momento. Então a gente descobre o quanto a gente é abençoado e o quanto a gente é rico. Tantas coisas que compõem tantas bênçãos na vida da gente que a gente não... Mas segundo ponto, que coisa incrível. Ele já de cara ele respondeu assim para mim, ele falou assim, não bispo, não estou abatido não. Estou bem, porque eu já tinha falado com ele por telefone. E no mesmo dia ele falou isso para mim. Ele disse assim, não estou abatido não. A vida continua, minha vida não acabou nisso não. Não é por causa disso que a minha vida acabou. Não é por causa disso, minha vida continua. A mãe, é duro ver. É duro ver. Poxa vida, é um filho que perdeu um membro. Mas ela dizia assim, eu louvo a Deus, eu glorifico a Deus, eu amo esse Deus, porque está aqui o meu filho, eu posso beijá-lo ainda, eu posso abraçá-lo. Isso aqui eu sei que daqui a pouco ele vai voltar à sua vida normal. Enfim, isso é glorioso. Estou certo ou errado? Eu orei por ele no hospital. Ele terminou, ele falou, posso te pedir uma coisa, bispo? Ore pelo meu companheiro ali, porque ele perdeu o estômago e perdeu mais não sei mais que órgão. Ele falou, por favor, ore por ele ali, que ele precisa
de oração. Eu tenho conversado bastante com ele aqui, e eu gostaria que o senhor orasse por ele, dando força ao outro que estava ali, do lado, que havia perdido o estômago. Poxa vida, deixa eu fazer uma pergunta: isso é um problema, gente? Não. Agora vamos falar com lucidez. A própria pessoa, ou uma mãe, um pai, vê o filho perdendo uma perna, é um problema? É. Agora, um filho arteiro em casa, um filho dando trabalho, né? Um filho dando trabalho, é a bagunça, é a sujeira, são os pequenos desentendimentos dos casais, os pequenos problemas que podem acontecer entre os casais, coisas que, se a gente analisar friamente, não é um problema. Será que é um problema? Ou a gente, muitas vezes, por não ter um problema, às vezes a gente busca criar um grande problema, porque não temos um problema. Porque a gente descobre quando tem um problema de verdade, é quando a gente vê situações como essa, como o rapaz que estava lá, ou a perda. Hoje eu estava conversando, essa semana eu estava conversando ainda, uma senhora que perdeu o filho de 16 anos, perdeu o filho no domingo. Na segunda estava na igreja louvando ao Senhor, na terça estava na igreja louvando ao Senhor, adorando ao Senhor. Isso é poder. Isso é poder. Porque a pressão é grande e o poder também. E isso vai gerando mais poder para outras situações que muitas vezes não são situações tão graves assim. Isso vai gerando poder para passar por cima de coisas pequenas, coisas corriqueiras, que não são problema, mas a gente às vezes cria um problema. Porque se a gente analisar friamente, espera aí, eu não passei por um naufrágio, eu não tenho sofrido chibatadas, eu não fui preso, eu não fui picado por uma cobra, eu não tive um filho com a perna amputada, eu não perdi o estômago como o outro que está lá, eu não perdi o meu filho, Opa! Não estou diminuindo a gravidade do problema, não, eu estou aumentando o seu poder. Está me entendendo ou não? Sim ou não? Estou diminuindo não, porque eu sempre disse uma coisa: o problema é aquele que você está passando naquele momento. Eu não sei qual que dói mais, o que dói mais é o que você está passando, vivendo no momento. Se ele é financeiro, você sabe que dói. Se ele é de saúde, você sabe que dói, né? Se é a perda de alguém, você sabe que dói. Só que o poder que você almeja para ir além está condicionado à pressão que você suporta agora. E se você não suporta pressões, se você não suporta pequenas pressões, você não vai suportar grandes pressões. E a sua vida para. Se a pressão não transforma, não gera força dentro de você para empurrar a locomotiva ou a embarcação da tua vida, ela para. Porque você não transforma pressão em força. Pressão em poder para ir, para avançar, para seguir. Quem está me entendendo? Eu gostaria de levá-lo a pensar sobre isso. Pensar. Porque muitas vezes nós estamos pensando em parar, chateados, magoados e perguntando a Deus: por que isso? Por que aquilo? Por que Paulo não perguntou aqui? É isso que eu quero mostrar a você. Nós medimos, nós sabemos como Deus pensa e como Deus mede o nosso grau de fidelidade pelo que está na Bíblia. Então, pode prestar atenção que Deus está acostumado com um alto nível de comprometimento, um alto nível de fidelidade. Porque às vezes é por um pequeno problema financeiro, nós já estamos pensando em parar.
Nós estamos questionando a Deus, por quê? É um problema em casa, um problema familiar, nós já estamos... Amém, pessoal? Pense nisso, por favor. Pense nisso. Pense nisso porque você quer poder? Então, o poder que você quer está condicionado à pressão que você suporta. Se você não suporta a pressão, qualquer probleminha te faz parar. Pressão é para gerar força e poder, para fazer você seguir, você avançar. E mais, eu penso assim, todas as minhas dores, sabe por que o ministério existe? Sabe por que o ministério existe? Sabe ou não? Foi a primeira coisa que eu disse para eles. Falei, não se abata não, porque o ministério nasceu por uma situação como essa. De uma situação trágica gerou algo glorioso. A dor da bispa foi transformada num propósito. Toda a minha dor foi transformada e gerada num propósito. Todas as lutas que eu enfrentei, eu transformei ela em um propósito de vida. Tem gente que apanha, não evolui, não melhora e não transforma nada em propósito de vida. Essa é a realidade. Espera aí, eu passei por isso, Deus tem me abençoado, Deus tem me honrado, Deus tem sido comigo. Sabe o que eu vou fazer? Ou se eu estou vivendo, porque quando a bispa viveu a situação dela, o primeiro propósito que ela fez foi com Deus: se o Senhor me tirar dessa situação, eu vou falar do teu amor, da tua glória, da tua grandeza enquanto eu viver. Quem viu o testemunho da bispa postado recentemente, ela disse o seguinte: quando uma panela de pressão explodiu e queimou todo o pé dela, o que ela fez? Senhor, se o Senhor me curar e eu não perder o meu pé, eu vou estar lá na emergência da Santa Casa, todo domingo, levando socorro, levando a tua palavra àquelas pessoas que ali estão. Toda a nossa dor é para ser transformada em um grande propósito. Eu sempre deixei claro uma coisa: bispo, qual reunião o senhor gosta muito? Gosto de todas. Gosto de todas as reuniões. Mas confesso que eu tenho um carinho especial por segunda-feira. Por causa de dinheiro? Sim, por causa de dinheiro, porque foi uma área que eu sofri demais. E eu sei o quanto é sofrer nessa área. Eu sei o quanto é você chorar nessa área. Eu sei o quanto é você ser humilhado por causa dessa área. Então eu tenho um carinho com ela. Porque eu chorei nessa área. Eu passei por situações terríveis nessa área. Então eu quero ajudar as pessoas a não passar por aquilo que eu passei nessa área. Amém, pessoal? Então, todas as suas experiências, todas as suas dores, você tem transformado ela em quê? Qual o propósito? Tem que começar a pensar nisso. Por quê? Porque nós não somos, diga comigo, nós somos abençoados para abençoar. Imagina, se eu sou um egoísta e olho assim para o meu umbigo e falo assim: Senhor, agora o Senhor já me abençoou mesmo, eu vou te servir, o problema dos outros é dos outros. Eu não quero me envolver com os problemas dos outros, não. Porque o problema dos outros não é fácil. E a gente pode dizer assim: o problema dos outros não é meu. O Senhor cuida dele. Senhor, eu vou até orar. Sabe por quê? Ouvir gente com problema não é fácil. Ouvir gente com problema é cansativo. Mas se não tiver ninguém para ouvir? E a gente é abençoado. Sabe por que eu sou tão abençoado? Porque eu abençoo. Por isso que eu sou abençoado, porque eu abençoo. Porque eu ouço. Sabe por que Deus me ouve? E ouve muito? Porque eu ouço muito os outros. Tenho paciência com os outros. De vez em quando tenho vontade de pegar a cinta e dar assim, cinta ungida, lameada no azeite. Tenho.
Verdade, de vez em quando eu tenho. De vez em quando eu fico pensando, Senhor, cadê? Meu Deus, por que o povo não ouve? Por quê? A palavra é tão clara. Por que sai da porta da igreja e faz tudo diferente? Mas aí é com Deus, né? Aí é com Deus, porque Deus vai falar com cada um, vai falar, eu falei. Te orientar, eu te orientei. Ah, senhor, não sabia? Sabia sim, sabe por quê? Porque naquele dia eu usei meu servo, naquela reunião, naquele culto, eu usei meu servo para falar assim, 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 assado. Eu usei minha serva para falar com você, para te alertar, para falar acerca daquilo. Eu falei com você, você sabia. Diga comigo, ao culpado, Deus não tem por inocente. Aí, Santa Luísa, você viu o tanto que eu canso aqui, né? Está vendo que não é fácil ficar em pé? Então, eu volto a citar a situação aqui. Poxa vida, que coisa interessante. Tem a maneira de ver, né? Eu chegar no hospital e ver ali o garoto com a perna amputada, rindo, falando. Talvez tenha aqueles que falam assim, mas por que Deus permitiu isso? Não sei. Para a mãe dele eu disse assim, é melhor entrar no reino dos céus sem um membro, como a Bíblia diz, do que no inferno perfeito. Começa por aí, né? Começa por aí. É muito melhor entrar no reino dos céus sem um membro, seja ele qual for, do que perfeitinho no inferno. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. E cabe a gente confiar em Deus. Estou certo ou estou errado? Cabe a gente confiar em Deus. Então Deus sabe todas as coisas e isso pode ser transformado num grande propósito de vida, como já está, muita coisa. O Luiz estava contando hoje, ainda hoje esteve lá ele evangelizando um amigo, falando, né, do Senhor a um amigo. Às vezes a pessoa fala, como não, Senhor, eu te louvo é pela vida, eu estou vivo, eu estou respirando. A mãe, eu posso beijar meu filho, eu posso abraçar meu filho. Teria mãe que se revoltaria. Depende da visão. Está falando que já teve alta, foi em casa, já está em casa. Visitamos ontem. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um Deus. Depois, Atos 18:5, depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se eles, lançando-lhe maldições. Diga comigo, Paulo sacudiu a roupa e lhe disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue, estou livre da minha responsabilidade, de agora em diante irei para os gentios. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região, mas os judeus incitaram mulheres religiosas de elevada posição e os principais da cidade, provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Estes, diga comigo, sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Os discípulos continuavam, diga comigo, os discípulos continuavam cheios de alegria e do quê? Me expulsaram. Senhor, nós viemos aqui para falar do teu amor, da tua glória, da tua grandeza. Olha aí, Senhor, quanto complô, nos expulsaram, nos mandaram embora. Sacudia os pés, sacudia, chacoalhava, saía, continuava cheios do quê? E do? Quanto precisamos crescer, hein? O quanto precisamos crescer.
Está entendendo o que eu quero dizer? Porque isso aqui não vai mudar, hein? Nós precisamos evoluir. Nós precisamos evoluir. Nós precisamos evoluir. A palavra não se adequa, nós nos adequamos à palavra. E homens que entendem o propósito, homens que realmente vivem uma fé, mulheres que vivem uma fé, pessoas que não estão abaladas, desmoronadas, pensando em parar, pensando, ai, estou tão desanimado, a luta tem sido tão grande. Qual luta? Por favor. Pressão, poder. Quanto poder você quer? Quanto poder você quer? Quanta pressão você suporta? A locomotiva da sua vida vai seguir e seguir com muita força com a pressão que sofre, transformando em poder? A embarcação da sua vida vai transformar essa pressão em força para seguir? Ou vai parar? Se parar não chega a lugar nenhum, né? Se parar não chega a lugar nenhum. Se transformar a pressão em força, você vai receber poder. Quanto mais pressão, mais força, mais poder. Quanto mais pressão, mais força, mais poder. Quanto mais pressão, mais força, mais poder. Amém? Amém? Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo você entender. Porque aí você entende como Deus trabalha, os propósitos de Deus, que está aí, pessoas, homens, cheios de poder, cheios do Espírito Santo. Por que tanto poder na vida desses homens? Porque resistiram, suportaram a grandes pressões. Amém? Amém. Só para concluir a leitura, Mateus 10, 12. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne sobre vocês. Se alguém não os receber nem ouvir as palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Sacuda para longe a sua poeira. Levante-se, sente-se. Entronizada, ó Jerusalém, livre-se das correntes, Isaías 52, 2, livre-se das correntes em seu pescoço, ó cidade de Sião. Opa, muda essa tradução, volta no anterior e muda a tradução, por favor. Quando entrares em alguma casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Ou seja, a Bíblia ensina, haja paz aqui. Que haja paz sobre a tua vida. Que a paz esteja contigo. Que a paz esteja nesse lugar. Que a paz esteja sobre a tua vida. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés e siga em frente. Olha que coisa linda, né? Poxa vida, a gente deve seguir, perseguir, declarar, profetizar a paz, sempre. Paz esteja sobre a sua vida, que a paz do Senhor esteja sobre você, que a paz do Senhor esteja sobre esse lugar. Se nesse lugar, se essa pessoa for digna dessa paz, a paz vai repousar ali.
E se não for, ela torna para você. E sua vida segue. Ela torna para você e a sua vida segue. Ela perdeu. Diga comigo, o poder que eu almejo. Qual o poder que você almeja? Às vezes a gente fala assim: Senhor, me dê força. Senhor, me dê poder. Poder para vencer isso, poder para vencer, poder para ir além, poder para conquistar uma família, conquistar o meu negócio, poder para prosperar, poder para ir além. Ah, meu Deus, me dê poder para testemunhar do Senhor. Quanta pressão você suporta? Quanta pressão você resiste? Quanto mais, maior a pressão. Aprenda a transformar as suas pressões em força, e essa força vai gerar poder. Quem está entendendo? Amém? Espera aí. Às vezes a gente olha, então o diabo mostra um quadro tão terrível para nós. Desculpa se eu te fiz agora nessa pregação, se eu transmiti algo que eu não gostaria de ter transmitido, porque a minha ideia não é transmitir a você, diminuir ou tentar mostrar a você que você não tem problema. Não é isso. Eu quero mostrar a você, não quero ser insensível ao seu problema, mas eu quero tentar mostrar a você que talvez o problema que você está passando não é um problema. Você está fazendo dele um problema maior do que é. E a gente precisa reagir. Espera aí, de vez em quando nós precisamos parar e questionar. Espera aí. O diabo está tentando mostrar na minha vida que está tudo uma desgraça, está tudo perdido, está tudo não sei o quê, Espera aí. Eu tenho saúde, eu tenho todos os membros do meu corpo, eu tenho uma casa, eu me alimento, eu tenho apetite, eu tenho. E aí, olha quanta coisa você tem. Por que a gente fica olhando só para o que não tem? Isso não é conformismo, não. É porque quem não era fiel no pouco, quem não é grato nessa medida, nunca será numa maior. Começa a gratidão na medida que está, a fidelidade na medida que está, porque quem não é fiel a Deus, não é grato a Deus na medida que está, não será também numa medida maior. Quanta coisa você tem? Fique em pé, por favor. Dê uma respirada bem gostosa aí. Coloca a mão no seu coração. Olha aí, seu coração batendo, você respirando. Ô bispo, o senhor está dizendo que isso é tudo? Não estou dizendo que isso é tudo. Estou dizendo para que a gente possa valorizar coisas tão preciosas que nós temos, tão gloriosas que temos. Você tem todos os membros do seu corpo aí, você respira, seu coração bate. Hoje acredito que todos que estão aqui fizeram todas as refeições do dia, tomaram café, almoçaram, jantaram, daqui a pouco vai para casa, vai comer mais alguma coisa. Isso já é uma riqueza. Quais são os problemas que você tem?
Quais são os problemas? Será que esse problema é realmente um problema? Ou de repente a nossa falta de visão ou fé faz dele um problema maior do que ele seja? Realmente um problema maior do que ele seja. Porque eu aprendi nessa vida que quando a gente não tem um problema, a gente procura um. A gente tem que achar um. Parece que a gente não pode viver sem problema. Aí de vez em quando a gente encontra realmente um problema. E aí nesse problema tem que realmente agir a fé, porque ou Deus entra com providência ou realmente a coisa desanda. Mas o que eu quero transferir a você: quanto poder você quer? Quanto poder você quer? O poder que você quer está condicionado à pressão que você suporta. Se você não suporta essa pressão, se você não suporta essa medida, você não passa por uma medida maior. De vez em quando a gente está desanimado, não quer nem buscar a Deus. Por quê? Quando vai a fundo, por quê? Ah, foi uma briga que teve em casa. Ah, isso é um problema? Isso é um problema? Eu faço essa pergunta. Não, agora vamos falar com consciência, com lucidez. Ah, eu tive um desentendimento com meu marido, tive com a minha esposa, tive com meu filho. Ah, eu estou desanimado, não estou com vontade na igreja. Não, isso é um problema? Por favor, pensa comigo. E isso vai interferir no meu relacionamento para com Deus? Isso vai interferir no meu relacionamento para com Deus? Isso é o suficiente para esfriar a minha fé? Para dizer que a luta é tão grande? Desculpa. Não, não é. Não é. E nós precisamos nos preparar, nos fortalecer, porque conforme nós reagimos bem a cada situação, reagimos de forma positiva em cada situação, é mais poder sobre nós. É mais poder que é derramado sobre nós. E a locomotiva da nossa vida segue com muita força. A embarcação da sua vida segue. Porque quanto mais pressão na caldeira, mais força para empurrar. Está entendendo ou não? Quanto mais pressão na caldeira, mais força para empurrar a locomotiva da tua vida. Mais poder vai gerar, mais energia vai gerar. Então nós precisamos dessa visão. Você vê Paulo passando por tantas situações, preso 3 vezes, apedrejado, 5 vezes chicoteado de 39 chibatadas, 3 naufrágios. Chega de um naufrágio, vai pegar aquecer para se secar, pegar os gravetos, lançar no fogo, uma cobra pica. Você viu que conforme todas as experiências vai gerando tanto poder que a cobra pica e ele não fica assim, e agora? Né? Entra, dá uma tensão nervosa, não. Chacoalhou, seguiu. Isso aqui não tem poder sobre mim. O veneno dessa cobra não tem poder na minha vida. Aí se você seguir a leitura, sabe o que aconteceu depois disso? Depois disso, viram o poder que havia nele, já começaram a trazer os enfermos, começaram a trazer pessoas que estavam doentes, que ele impunha as mãos, abençoava aquelas pessoas. E aí vai, o poder de Deus sendo derramado, a unção do Espírito sendo derramada. Amém, pessoal? Grave bem o que eu estou dizendo. Não estou diminuindo o teu problema, porque de vez em quando a gente precisa parar e dar um chacoalho em nós mesmos, olhar e dizer assim, espera aí, o que é isso? Que problema?
Isso não é o problema. Isso não é o problema. Você tem vida, você respira, tem oportunidades. Hoje tua vida está assim, mas amanhã está completamente, se você fizer o certo, amanhã está completamente diferente. Precisa Deus te dar um chacoalho, não. Precisa Deus te dar um chacoalho. De vez em quando você precisa falar com você mesmo, falar com essa voz maligna que sopra e só mostra um quadro terrível, um quadro desgraçado de destruição na sua vida, e confrontar com isso. Espera aí, não está assim não. Deus é comigo, Deus tem me guardado, Deus tem cuidado de mim, Deus tem guardado a minha família, Deus tem me sustentado com todas as batalhas. Eu estou vivo, eu era para estar morto. Eu tenho oportunidade de reconstruir, eu tenho oportunidade de ir além, eu tenho oportunidade de fazer tudo que eu fiz errado, eu tenho oportunidade de fazer certo. Fiz tantas escolhas erradas, mas eu estou vivo, eu tenho oportunidade de fazer o certo agora. E se eu fizer o certo, eu sei que eu vou colher diferente. Porque o diabo vai mostrando: tua vida está tudo perdida, você não tem mais o que fazer, acabou, não vai, nada mais vai acontecer na tua vida está, é melhor morrer, se mata. É assim ou não é? Melhor morrer, mas se mata que você acaba com o seu sofrimento. Nós vamos ouvir a voz de Deus, do Espírito de Deus, ou vamos dar vazão a essa voz maligna? Não, Deus está me treinando. Para estar te ensinando aqui, eu tive que suportar pressões, hein? Suporto pressões até hoje. Para estar te ensinando aqui, eu estou falando do que eu escuto, não, estou falando do que eu vivo. Estou falando do que eu escuto, não, estou falando do que eu vivo e pratico todos os dias. Porque a guerra é grande todos os dias. Todos os dias. Mas quanto mais pressão, mais força, mais poder. Se eu quero coisas... Engraçado, né? Eu não tinha nessa revelação onde eu escutei essa vozinha. Se você não está aguentando essa medida, como é que você vai para uma maior? Então para que você está pedindo mais? Se você não está aguentando essa medida, para que você está pedindo mais? O que mais você quer então? Amém, pessoal? Nós precisamos nos preparar, porque tudo que vem a mais, também os problemas são a mais, as pressões são a mais, em todas as áreas, em todas as áreas, em todas. Então nós precisamos nos fortalecer em Deus, buscar a força do Espírito Santo e transformar as nossas pressões em força. E a força vai gerar poder. E na pressão, transforme essa pressão em força, caldeira da sua vida, para empurrar a embarcação, para empurrar a locomotiva da tua vida. É a vapor, é a pressão. E quanto mais pressão, mais força, mais poder. Quem entendeu a palavra? É isso. Coloca a mão no seu coração e fala com o Espírito Santo.